pouca gente está se convertendo, a maioria está se convencendo. Eu entender que meu estilo de vida não está correto é uma coisa, me arrepender para então me converter é outra coisa. Eu quero que Deus me toque nessas áreas, eu quero isso de Deus, quero que Deus traga até uma cura física, mas não quero que Deus toque em algumas convicções. Eu quero, sabe, os benefícios, mas não quero assumir o compromisso. Tem muita gente vivendo dessa forma. Eu quero falar nesse primeiro culto com o tema Casa na Rocha. Se tem lugar que a sua vida precisa estar, é na rocha, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Diga amém. Porque se você estiver com a sua casa na rocha, você será uma pessoa inabalável diante das tempestades da vida. E eu quero ler a palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a seguir. Mateus 7, 24 a seguir. Vai aparecer aqui no telão. Aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi muito grande a sua queda. Aqui diz, na outra versão, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Diga amém. Esse texto bíblico me chama muito a atenção, e vez por outra eu gosto de voltar nele, porque é uma admoestação que o próprio Jesus faz. Jesus está terminando o Sermão da Montanha. Terminando o Sermão da Montanha. Capítulo 5 ao 7 trata do Sermão da Montanha. Ele está encerrando, e ele encerra falando essas palavras. E eu e você precisamos levar em conta, porque de fato, uma vida edificada na rocha vai ser uma vida que resiste a todo tipo de intempéries, todo tipo de tempestades, todo tipo de pressão. É uma vida que você consegue passar pelo dia mal e sair no outro dia de pé. Mas uma vida construída sobre a areia, sobre uma superfície qualquer, pode, na menor das tempestades, cair, ruir. Eu me lembro da última vez que eu fui na cidade de Naples. Naples fica na Flórida, é perto de Fort Myers. Quem conhece aquele lado lá, sabe que lá é um dos lugares onde entram furacões. E na última vez que eu estive em Naples, Naples é uma cidade de gente riquíssima. Eu fui lá, não porque eu sou rico, mas fui lá para ver os ricos. Eu fui lá, e quando eu estou olhando assim, bem perto do mar, eu comecei a ver algumas edificações que estavam lindas a partir do segundo pavimento, mas o primeiro estava praticamente todo destruído. E eu perguntei para a pessoa que me levou: o que aconteceu aqui? Ele disse: o último furacão que passou trouxe água tão forte do mar que a parte de baixo desses prédios foi se rompendo, arrebentando.
Foi, sabe, destruindo tudo, arrebentando tudo. E é por isso que você está vendo praticamente só as colunas. Só as colunas. Algumas construções até resistiram um pouco mais, outras, a parte de baixo praticamente foi toda destruída. Aí você olhava do segundo pavimento para cima, o prédio estava bonito, mas no primeiro pavimento, a construção tinha sido totalmente destruída. E aquilo me chamou a atenção. Eu comecei a pensar, uau, esses fundamentos devem ter ido muito profundo para resistir toda essa pancada que a água causou, toda essa tempestade, porque não se trata só da água ter batido ali, mas do vento soprando de forma muito forte. É incrível. Uma outra coisa que me chama a atenção na América é que a construção é diferente daqui. Aqui a gente usa muito alvenaria, a gente usa tijolos, ferro, e meu Deus, nossas casas são verdadeiras fortalezas. Enquanto lá tudo é madeira. Você vai em alguns lugares e você vê que tudo é madeira. E é comum as pessoas fazerem uma prática que se chama de flip. O que é flip? Compra a casa velha, reforma, dá uma maquiada e vende. Compra por, vamos lá, $150 mil, eles dão uma maquiada, a casa na redondeza lá vale 300, 320, eles vendem por 300 rapidamente, porque a casa está maquiada. E é incrível, porque aquele que compra aquela casa, ele faz uma escolha, ele vai reformar a casa do zero, quer dizer, vai observar até mesmo os fundamentos, ou ele apenas vai dar um banho de tinta, colocar uma madeira ali onde está mais podre. Ele escolhe o tipo de reforma que vai fazer. Quem compra, às vezes, não se dá conta que está comprando uma coisa não muito boa. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com a gente? Tudo. Tem tudo a ver com a gente. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma estação difícil no que diz respeito à igreja. Pouca gente está se convertendo, a maioria está se convencendo. Eu sei que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o convencimento não é o suficiente. O convencimento é necessário. Eu entender onde tenho errado, tenho pecado, eu entender que meu estilo de vida não está correto, é uma coisa. Me arrepender para então me converter é outra coisa. A maioria das pessoas estão querendo adaptar o evangelho à realidade da vida delas. Alguns até dizem, não, pastor, eu não estou adaptando o evangelho à minha realidade. Alguns dizem, não estou fazendo isso. Mas ele faz uma maquiagem, faz um flip da sua vida em relação ao evangelho. As áreas da minha vida que eu entendo que Deus precisa tocar, que Deus precisa fazer algo, e geralmente essas áreas estão relacionadas aos outros. Eu quero que Deus transforme meu marido, eu quero que Deus transforme minha esposa, eu quero que Deus toque na vida dos meus filhos, eu quero que Deus toque na vida dos meus pais, eu quero que Deus abra a porta de emprego, eu quero que Deus traga provisão e prosperidade, eu quero que Deus, faça coisas acontecerem na minha vida. A maioria busca por isso. Eu quero que Deus me toque nessas áreas. Eu quero isso de Deus. Eu quero que Deus traga até uma cura física, mas não quero que Deus toque em algumas convicções. Não quero que Deus me constranja em alguns valores que eu tenho,
Não quero que Deus me confronte em relação a um estilo de vida que eu estou vivendo. Eu não quero. Eu quero, sabe, os benefícios, mas não quero assumir o compromisso. Tem muita gente vivendo dessa forma, adaptando o evangelho para a sua realidade. Os textos que ele acha que são bons para ele, ele diz: isso aqui é para mim. Os que são ruins, ele diz que é para o outro. O relacionamento dele com Deus não é na profundidade da palavra. Ele gosta de usar versículos fora do contexto para justificar o seu pecado. Muita gente vive assim. Outros maquiando, fazendo flip. Quer dizer, Deus, olha só, o fundamento já existe da minha vida. Até resistiu à pressão de alguma coisa. Quer saber? Vamos fazer uma tapeada aqui na minha vida, no meu estilo. Vamos fazer o seguinte: eu vou para a tua casa no domingo, e na segunda eu vou eu vou domingo na igreja, mas na quarta eu vou para quinta eu também, mas daí domingo eu estou na igreja de novo. Escute, o lugar ideal, o lugar mais correto, o lugar mais certo, onde você vai ouvir a palavra, onde a palavra vai te confrontar, onde Deus vai te jogar para cima, onde Deus vai te pegar pela mão, é aqui. Eu sei disso. Mesmo que você esteja cambaleando diante das pressões da vida, mesmo que você esteja vivendo, sabe, um flip, esteja vivendo, sabe, uma tentativa de adaptar a palavra à sua realidade, o seu lugar é aqui, porque eu sei que uma hora vai ser irresistível. Uma hora Deus vai ministrar de tal forma na sua vida que você vai desabrochar para a presença dele. Uma hora vai ter uma transformação tão, mas tão forte que você nunca mais será o mesmo. E por que eu digo isso? Porque eu já ouvi pregador dizendo o seguinte: olha, se você não vai servir a Deus direito, não venha mais para a igreja. Não tenho coragem de dizer isso, não. Meu chamado é pastoral, apostólico. Quando eu olho para alguém que diz: pastor, estou indo, mas continuo com a vida meia torta, pastor, continua vindo. Pastor, estou indo, mas não consigo me desvencilhar do meu velho eu, continua vindo. Pastor, estou vindo, mas o senhor não sabe, às vezes vem me arrastando, continua vindo. Pastor, eu estou vindo, mas o senhor não tem ideia como está a minha casa, continua vindo, porque é um de repente de Deus. Basta um de repente de Deus, basta um toque de Deus e tudo muda. Nada derruba uma construção que tem seu fundamento firme e profundo. O problema é que nós somos imediáticos. Queremos a coisa para já. Não queremos esperar. Gente, eu tinha um terreno. Eu pedi para um arquiteto, um engenheiro fazer o projeto para a construção de uma casa. E a pessoa fez o projeto. E quando eu perguntei quanto tempo demora para construir uma casa, e o terreno era num declive, ele falou: como é declive, precisa fazer umas descobertas, tem que usar um negócio para medir onde tem pedra, para ter um... Eu comecei a ouvir aquilo tudo, disse: meu Deus, você fica apavorado. Eu perguntei quanto é isso, ele falou o valor, fiquei mais apavorado ainda. Perguntei quanto tempo demora para construir a casa, ele foi falando, ele não quis dizer o tempo total, ele falou: olha, é 3 meses para isso, 4 meses para aquilo, 6 meses para aquilo outro. E quando ele foi falando os meses estavam virando anos, eu fiquei doido. Enfim, eu pensei: poxa, não vou mais construir, não. Aí vendi o terreno e comprei uma casa menor do que eu iria construir. Aí comprei uma casa menor. Aí eu entrei na casa, junto com a pastora Vitória. A casa vazia, não tem móveis nenhum. Aí eu pensei: poxa, agora vai ser fácil.
é só comprar os móveis e colocar. Eu aqui na minha santa ignorância pensei que era chegar nas Casas Bahia e dizer: me dá essa cozinha, me dá esse guarda-roupa. Mas a minha esposa tinha outras ideias. E aí começou a saga, porque chamei uma arquiteta, uma pessoa aqui da igreja. Não, pastor, fica tranquilo que a gente vai fazer. Ela e o esposo, nós vamos fazer o projeto lá da sua casa, design de interiores. O senhor fica tranquilo, a gente vai fazer. Aí veio o projeto. Quando ela começou a mostrar o projeto, a pastora Vitória dizia: ai, que lindo. E eu dizia: ai, meu Deus, está rindo porque não era você, crente. Ela dizia: glória a Deus, sempre foi meu sonho. E eu pensando no meu bolso, dava um desespero. Oh, Jesus. Mas enfim, estão lá instalando móveis, arrumando as coisas. Eu chamei os arquitetos, encantos, não estão aqui na igreja hoje, senão ia até apresentar. E eu disse para eles: pelo amor de Deus, dá uma aliviada no projeto, porque você sabe como é que é arquiteto, né? Arquiteto bota a lâmpada até onde você não imagina, né? Ah, rapaz, negócio. Tem algum arquiteto aqui na igreja? Levanta a mão. Tem uns que não querem levantar a mão. É isso aí, é isso aí. Design de interior tem aqui? Tem. É isso aí. Misericórdia, gente. Vocês são responsáveis por fazer muitos maridos sofrerem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente quer já chegar e ter a coisa pronta. Eu não vou esquecer, perto da minha casa tinha um terreno, e eu olhava o terreno e pensava: aqui cabe uma igreja. De repente alguém foi lá, colocou tapume no terreno. Eu disse: meu Deus, o que está acontecendo aqui? De repente eu olhei, tinha a marca de uma construtora no tapume. Passou um tempinho, eu olhei: plantão de vendas. Fiquei de cara. Aí eu continuei passando lá, eu disse: poxa, eu acho que essa construtora não está bem financeiramente. Por quê? Está passando o tempo e não está saindo nada nesse terreno. Não está aparecendo nada. Mas eu reparei que toda vez que eu passava lá, sabe o que estava acontecendo? Eu ouvi um barulho assim, ó. Tam, 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 tam. Eu disse: epa, não para isso. E literalmente, alguns meses eu fiquei ouvindo aquele mesmo barulho. De repente começou a subir um esqueleto. Um esqueleto. Pastor Coutinho está aqui, engenheiro, sabe o que eu estou falando. Começou a subir um esqueleto e começou a aparecer colunas. Aparentemente não tinha atração nenhuma, mas existiam colunas aparecendo. Sabe, é este o processo que Deus faz na sua vida. É esse o jeito que Deus trabalha. Deus começa a construir em você uma realidade. Talvez você diga: olha, pastor, eu não estou me sentindo atrativo, eu não estou me sentindo o suficiente, eu não estou me sentindo tão satisfeito, não estou ainda vivendo aquela dimensão, aquela plenitude, não estou. Mas você está vindo, e Deus está construindo em você algo, e a palavra está sendo ministrada, e na medida que você vai permitindo a palavra ser ministrada, e vai recebendo ela no seu coração, ela vai formando dentro de você uma ideia. Talvez alguém olhe, não veja uma atração assim, não diga: oh, eu vi uma mudança. Talvez alguém está olhando e pense: olha, é até difícil de digerir, eu vejo uma coisa estranha. Mas uma construção está acontecendo. Os dias foram passando e de repente aquele prédio teve sentido para mim. No começo ninguém vê, ninguém nota. Você está vindo, Deus está falando contigo, Deus está construindo em você. Chega uma hora que as evidências começarão a aparecer.
As pessoas vão começar a ver. Até um dia que eu passei naquele lugar, tinham luzes iluminando aquele prédio. Era o dia da entrega das chaves. Gente entrava, gente saía, pessoas sorrindo. Engraçado, não vi ninguém chorando entrando. Eu vi todo mundo sorrindo. E quem chorava, se chorava, era de emoção por estar conquistando seu primeiro ou segundo imóvel e assim por diante. Pode parecer que está demorando, mas não está demorando. É Deus que está trabalhando na sua vida. Diga amém. Diga: Deus está trabalhando na minha vida. Agora, o grande segredo é o quê? É ouvir e praticar. Diga: o segredo é ouvir e praticar. Você não pode só receber da palavra dentro de você, mas você tem que começar a caminhar na palavra que você recebeu. Diga: eu preciso caminhar na palavra que eu recebi. Eu não vou me esquecer, porque há muitos anos atrás nós fizemos um ano que a gente teve como este, com o tema Deus em primeiro lugar. Eu acho que já é a terceira vez que a gente dá o tema de Deus em primeiro lugar para um ano. E um dos nossos irmãos da igreja estava com a filha entre a vida e a morte no hospital infantil. E naquele ano a gente entregou uma pulseira. E naquela pulseira que tinha, nós colocamos a frase Deus em primeiro lugar. Não significava ter a pulseira, que por causa da pulseira você teria a unção de Deus. Não tinha esse significado, esse sentido. Eu disse, é apenas para lembrar. Não é para você pensar, já que estou com a pulseira, vai acontecer milagre. Não, é para você lembrar e não esquecer que Deus está em primeiro lugar. Pois bem, a filha lá dentro, entre a vida e a morte, ele lá fora. De repente a esposa veio e disse: acho melhor você ir lá conversar com o médico. Ele entra e o médico olha para ele e diz: olha, eu não tenho notícias boas, não são favoráveis, se prepare para o pior. O coração ficou dilacerado, mas ele estava caminhando aonde? Na palavra. Ele estava andando no quê? Na palavra. Então ele saiu lá para fora e disse: poxa, o que eu vou fazer? O coração batendo forte, a notícia das piores possíveis. E aí de repente ele levantou a mão e disse: Senhor, me ajuda. E quando levantou a mão, ele olhou para aquela pulseira e lembrou: calma aí, eu estou num propósito com Deus de 21 dias. Deus em primeiro lugar, está de brincadeira? Calma aí, eu estou num propósito com Deus e eu estou priorizando a presença de Deus. Quer saber? Eu vou colocar mais uma vez agora nessa situação o meu Deus em primeiro lugar. E começou a orar. Ele não ligou para mim, não ligou para um outro pastor, ele não ligou para a intercessão, não mandou mensagem em algum grupo. Ele começou a orar. E enquanto ele estava orando fora do hospital, o Espírito Santo estava visitando a filha dele lá dentro. Porque escute, quando você entende que você tem uma palavra, e que esta palavra não foi dada por homens, mas foi dada por Deus, pode se preparar para viver a recompensa da palavra que foi liberada. Diga: uma palavra e tudo muda. A Bíblia, ela é composta por princípios, e os princípios não existem para impedirem você de viver a plenitude da vida. Não, os princípios existem para proteger você. É para a sua proteção. Não é para lhe impedir de ter prazer. Não, Deus quer que você tenha prazer do jeito certo.
Deus tem um caminho para você. Então não é um impeditivo, não, ao contrário. É para proteger você. Porque, escute, se você não tiver segurança, qualquer tempestade te arrebenta. Mas se você construir a sua casa na rocha, não tem tempestade que faça a sua casa cair. Toda vez que eu leio esse texto que li hoje, eu me lembro quando a Bíblia diz que a mulher sábia mas a mulher tola, com as suas próprias mãos, a derruba, a destrói. Mãos fala de atitude. Se a sua atitude, escute, esposa, não estiver na palavra, você pode destruir o seu casamento, destruir sua família, destruir sua casa. Por isso, há necessidade de caminhar na palavra de Deus. E antes que você diga, pastor, essa palavra não serve para homem? Serve sim. Porque se fala isso de mulher, imagina um homem. O cabeção. Eu sou cabeça, pastor. É. De cebola. Pastor, eu sou pescoço, pastor. É. De galinha. Vocês gostam, né? Deixa eu falar, não. Caminha no fundamento da palavra. Construa a sua vida aqui. Sabe o que eu tenho falado para os nossos pastores aqui? Estou encerrando. Eu tenho dito para eles, olha, duas expressões precisam estar na ponta da nossa língua. Quais são as duas? Primeiro, é ou não é a nossa visão? É ou não é a nossa visão? Alguém diz, pastor, estou pensando nisso. Não é a nossa visão. Pastor, estou pensando nisso. Isso é a nossa visão. Pastor, não é a nossa visão. É isso. A visão que a gente possui, dada por Deus para essa igreja, está acima de mim. Está aqui. Eu preciso me submeter a ela. Então, a primeira expressão é essa. Quanto igreja, sim. E qual é a segunda expressão que não pode sair da nossa mente e que tem que estar na ponta da nossa língua? A Bíblia diz. A Bíblia diz. O lugar mais seguro para você caminhar é na Bíblia. Diga, a palavra de Deus é o lugar mais seguro para eu caminhar.